segundo. Deus de milagre, Deus de promessa. E esse Deus está aqui, essa manhã. Amém? Vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Glória a Deus, Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu já ministrei essa palavra aqui, acho que uma vez. Pastor Nelson, domingo, começou a ministrar sobre essa palavra. Eu falei, meu Deus, ele começou a citar esse texto. Eu ficava, ai, Jesus, para. Ou então eu falei, não, continua, que eu vou anotando que eu preciso saber. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos, coloca teu coração diante do Senhor. E peça para Ele continuar falando com você, porque eu creio que Ele já está falando conosco, já pudemos sentir a Tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Por mais essa manhã de Santa Ceia, Pai Santo, que nós vamos estar aqui na Tua presença, Pai, enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor não nos busca, Pai, porque a Tua palavra fala que um dia nós tomaremos a Santa Ceia juntamente com o Senhor, ó Pai. E enquanto o Senhor não vem, ó Deus, nós estamos aqui em memória do Senhor, ó Deus. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, a começar pela minha vida, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Se tem alguém aqui essa manhã, Senhor, que está preso, que está enredado em alguma situação, ó Deus, que seja liberto hoje, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai. Me usa, Espírito Santo. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa cair em cada coração como um solo fértil, Pai. Que possa dar fruto, que essa igreja venha crescer, venha ser abençoada, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Deixa eu ver se minha cola está certa aqui. Eu ponho bastante papel porque eu gosto de anotar os versículos aqui, tá? Que aí eu não preciso ficar folheando. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam ao redor da terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. E eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. E era impossível contar os homens e seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao socorro do Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos dos seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão era filho de Joás, e estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando?
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E respondeu o Senhor, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Glória a Deus. Só até aqui. O texto que nós lemos fala que o povo de Israel, ele estava entregue nas mãos do inimigo por 7 anos. Ou melhor, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos, nas mãos dos midianitas. E aí uma pergunta para mim e para você. O Senhor é mau? Não. O Senhor é justo. O Senhor castiga? De maneira nenhuma. É consequência. E aqui nesse texto, o que acontecia? Se nós lermos aqui no primeiro versículo, diz assim: novamente o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Tem traduções que diz assim: de novo o povo de Deus fez o que desagradava ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Então o que estava acontecendo aqui? Isso aqui era um ciclo. E esse ciclo aqui no livro de Juízes se repete pelo menos 12 vezes. Então o povo, o que acontecia? Quando o povo estava mal, o povo falava, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou clamar, eu vou fazer um propósito. E aí o que acontecia? Deus se compadecia, Deus tinha misericórdia, Deus enviava um profeta, Deus enviava um juiz, Deus enviava a cura, e o povo se restabelecia. E quando estava tudo bem, o povo relaxava novamente. Exatamente como nós, como a gente. Quando nós estamos, o povo de Deus hoje, quando está em aflição, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou clamar, e de repente Deus responde tudo. E aí o que a gente faz? Relaxa. Eu estou de bem agora. Estou bem agora, graças a Deus. Quantas vezes nós oramos, pastor, eu preciso de um emprego. Eu estou desempregada, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou trabalhar na obra, eu preciso de um emprego. Aí Deus abre as portas. Aí quando Deus abre as portas, e aí, vamos para a igreja? Eu vou, estou cansado, eu estou trabalhando muito, eu não vou não. Eu não vou. Ou então, eu vou citar alguns casos, tá? Eu queria tanto uma casa, pastora. Estou cansado de pagar aluguel. Queria uma casa, vamos orar. E todo mundo ora. De repente, Deus abre a casa, Deus compra a casa. E aí o que acontece? Aconteceu lá onde nós morávamos. Não acontece que não, tá? Só lá em Santo André. Pastor, eu não posso ir. Eu tenho que cuidar da minha casa agora. E se o ladrão entrar na minha casa? Eu tenho que ficar cuidando da minha casa. E não vem para a igreja, porque eu estou cuidando da minha casa, eu estou limpando a minha casa, eu estou reformando a minha casa, eu estou cuidando da minha casa. Outra situação bem comum que acontece com o povo de Deus, é comigo, com você, tá? Queria tanto um carro, pastora. Ia dar carona para todo mundo, ia fazer a obra, ia fazer visita. E eu ia abençoar a casa de Deus. Aí Deus dá um carro. Aí chega final de semana, eu vou passear com o meu carro. Vou para a praia, eu tenho que passear na praia, eu tenho que passear, vou ali, vou aqui. Aí tem um monte de irmão, hoje em dia não tem mais quase isso, na minha época tinha. Um monte de irmão no ponto de ônibus passava o carro. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Era para a obra de Deus. E ainda tinha um adesivo assim, propriedade exclusiva do Senhor, a serviço do rei. E a gente no ponto de ônibus, tchau. Deus abençoe, amém. Uma chuva danada, vinha a pé para casa, passa, pipi, tchau, irmão, Deus abençoe. E Deus dava. Acontece também com o filho. Aqui, se a gente for enumerar, a salinha ali, ia lotar. De tanto que a gente orou para o povo engravidar. Se você quer engravidar e não consegue, pede para o pastor, pede para a pastora, que a gente ora e engravida. Tem até um caos aqui, deixa eu tirar meu sapato. Está dando, está muito calor. Glória a Deus, aleluia. Agora sou eu. E tinha até um caos aqui, uma vez estava um culto, mas um culto, uma unção, uma bênção. Aconteceu isso aqui. E aí eu falei, o Senhor falou, ora para a irmã. Ela não engravidava, 12 anos de casada. Desci do púlpito e orei, pus a mão no ventre dela. E isso o que eu tinha certeza que ela ia ficar grávida. Certeza.
Certeza. Falei, vai ficar grávida. Saí tão cheia de fé, só esperando o próximo mês. Próximo mês a irmã ficou grávida? Eu fiquei grávida. A Ana Lívia está ali, ó. Falei, gente, o que é isso? Eu não... Então, agora eu posso orar, tá? Que agora, graças a Deus, posso orar por todo mundo que quiser, que agora eu não fico mais grávida. Mas eu fiquei. Aí veio a Ana Lívia. Eu ainda brinco, eu falo, acho que o anjo olhou. Falei, para quem que é, o filho? É para essa, para aquela? Aí vou mandar para essa daqui, tá mais barulhenta, vou mandar essa aqui. Mandou, e veio a Ana Lívia. E assim acontecia. Agora na igreja, o que acontece? Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Aí Deus manda o filho. Ai, não posso para a igreja, pastor. O menino bagunça muito, a menina bagunça muito. Não vou levar para a igreja, não. Não traz para a igreja. Mas se Deus deu a bênção, seja carro, seja casa, seja filho, seja emprego, seja o que for, se Deus deu a bênção, Ele cuida da bênção. A gente não precisa ficar cuidando com medo de que vai perder, porque Deus cuida. A palavra de Deus fala assim que o Senhor abençoa, e a bênção do Senhor não acrescenta dores. E esse povo agia assim. Quando era abençoado, eles se esqueciam de Deus. E quem que era esse povo? Esse povo aqui era o povo de Israel. Lá aquele povo, eles vinham de lá da descendência deles, que muitos deles já tinham morrido, Moisés já tinha morrido, Josué já tinha morrido, mas era um povo que já vinha daquela linhagem, do povo que Deus tirou da escravidão, do povo que Deus tirou do chicote, que Deus libertou da mão de Faraó. E Deus, quando tirou esse povo de lá, Deus fez uma promessa. Eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. O que é terra boa que mana leite e mel? Terra boa é uma terra produtiva, uma terra de bênção, uma terra de abundância. E por que leite e mel? Já falei isso aqui um dia. Eu gosto de explicar isso. Porque o leite e o mel, eles são dois alimentos que o homem não precisa manusear. Não precisa pôr a mão. Quem planta mel aqui? Quem já plantou mel? Tem uma plantação de mel na minha casa. Você pode ter abelha, mas mel você não tem. Leite também não. Quando a mulher engravida, automaticamente o leite vem. Estou falando muito de gravidez aqui, hein? Receba em nome de Jesus. E aí o leite começa a gerar. Então o ser humano não precisa produzir leite. O leite vem. O mel vem. E assim, o Jane já ficou esperto. Aí o leite vem. E assim era a terra. A bênção viria, sem eles precisassem matar de trabalhar. E era nessa terra que Deus tinha chamado esse povo para ir. Só que quando Deus chama, Deus faz um acordo com eles. Está lá em Juízes 2, tem em Deuteronômio também. Deus fala assim, olha, quando vocês entrarem nessa terra, vocês não vão fazer pacto com os deuses de lá. Vocês vão destruir os deuses, vocês não vão se dar em casamento, não vão se associar com eles, vocês vão destruir aquele povo. Porque se vocês não destruírem aquele povo que está lá, eles serão laço e armadilha para vocês. Vocês têm que destruir. Só que o povo de Deus não destruiu. O povo de Deus desobedeceu. E por desobediência, o povo de Deus que era escolhido para dominar, estava dominado. Por desobediência, o povo de Deus que foi chamado para viver na terra boa, que mana leite e mel, estava vivendo escondido na caverna. Por desobediência, o povo que foi chamado para ser cabeça, estava sendo cauda. Por desobediência, o povo que foi chamado para ser o povo de Deus, estava sendo roubado, estava escondido, estava com medo. Por desobediência. E isso, eles não estavam vivendo a bênção de Deus. Eles estavam na terra prometida, na terra que Deus tinha dado, na terra da herança, só que eles não viviam a bênção de Deus. E isso acontece conosco, comigo e com você. Hoje eu e você estamos na casa do Senhor. Eu e você estamos na terra de bênção. Hoje eu e você estamos, um dia Deus nos tirou lá do mundo, nos tirou do inferno, nos tirou da mão de Satanás, nos trouxe para a luz, nos trouxe para a casa dele. Só que muitas vezes eu e você, dentro da casa do Senhor, nós não estamos vivendo a bênção completa de Deus. A gente não está vivendo. Sabe por quê? Por desobediência. Todas as vezes que eu desobedeço a Deus, em qualquer área que seja, eu deixo de viver as bênçãos do Senhor. O inimigo prevalece em qualquer área. O inimigo prevalece na minha carne,
A palavra de Deus fala assim: se eu andar no Espírito, eu não cumprirei as obras da carne. O inimigo prevalece na minha língua. Eu começo a falar o que eu não devo, eu começo a falar o que eu não quero, eu começo a brigar com todo mundo, eu começo a comprar e não pagar, eu começo a agir como o povo do mundo. Por quê? Porque eu estou desobedecendo a ordem do Senhor. Quando eu saio debaixo da proteção do Senhor, e quem sai? Sou eu. Aqui está a mão de Deus. Quem sai? Eu. A palavra de Deus diz em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não tem mão encolhida para ninguém. Mas os meus pecados, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e Deus. Então, quem sai debaixo da proteção de Deus? Sou eu. E o povo de Deus, eu e você, nós somos chamados para ser abençoados. Nós somos chamados para ser bênção. Nós somos chamados para viver bem. A gente foi chamado para ser próspero. Nós somos chamados para ser um povo sadio, um povo curado, um povo abençoado. Só que nós não estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos vivendo. E eu não estou falando aqui que a gente não vai ter luta. Eu sempre brinco, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem dor de cabeça, quem tem Jesus tem dor na coluna, quem tem Jesus fica desempregado, quem tem Jesus fica chateado, quem tem Jesus... Só que tem uma coisa. Quando a gente tem Jesus, nós somos mais que vencedores em todas essas batalhas. Vai ter luta? Vai. Vai ter guerra? Vai. Vai ter problema? Vai. Só que eu e você não podemos ficar derrotados. Nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós somos chamados para ser o quê? Mais do que vencedores. E esse povo aqui estava nesse ciclo repetitivo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que tem uma luta na nossa casa, na nossa vida, que é repetitiva, que acontece a mesma coisa, a mesma briga, a mesma situação, a mesma enfermidade, o mesmo jeitinho, Satanás está prevalecendo. Sabia disso? Tem que orar, tem que expulsar, tem que repreender e tem que ter mudança de posicionamento. Porque não adianta eu orar, eu expulsar, eu repreender e eu continuar da mesma forma. Quando é repetitivo, pode ter certeza, é diabo. É diabo. Por quê? Muitas vezes tem a mesma briga. Pastor Nelson e eu, um exemplo. A gente sempre brigava antes. Ainda a gente briga de vez em quando. Mas antes a gente sempre brigava por dinheiro. Por que brigava por dinheiro? Quem é capaz de adivinhar? Glória a Deus. Porque eu gastava tudo. O meu, o dele, o nosso, o seu, de todo mundo. E aí chegava o dia da fatura e eu começava a chorar. Mas você não trabalhou? Trabalhei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele, tá bom? Aí foi. O que era isso? Nem era diabo, gente. Nem era devorador. Era eu mesmo, a devoradora. O diabo ficava assim, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É ela que entra, é ela que vai, é ela, não sou eu. E aí o que acontece? É repetitivo. E ainda continua, às vezes, repetitivo. Eu olho, vou comprar. Eu falo, eu não tenho desse, eu quero aquele, eu quero... Eu Eu tenho que tomar um posicionamento. Falar não para mim. Então, tem coisa na nossa vida que é repetitivo. Então, tem que tomar uma posição em qualquer área. Qualquer área da nossa vida. Pastor Nelson tinha mania de virar a cara para mim, quando a gente casou. Qualquer coisinha, ele fala mais para você. Virava a cara para mim. E eu ia lá, mas por que você não vai virar a cara para mim? Por que não sei o quê? Aí um dia eu falei, Nelson, quer saber? Você vai orar, você vai lá, busca em Deus, começa a clamar e Deus vai te abençoar. E aí foi. Hoje em dia a gente discute, conversa, briga, volta, a gente nem lembra da situação. Por quê? Porque o Satanás ele pega situações e começa a fazer um ciclo repetitivo para nos destruir. Eu venho de duas famílias. A família do meu pai e a família da minha mãe. A família do meu pai... Fazia muito tempo que eu não tinha contato com eles. Agora a gente começou a ter de novo. O pastor Nelson nem conhecia. A família do meu pai é uma família extremamente tradicional. Uma família boa. Uma família de povo de posse. Uma família de povo de dinheiro. Uma família de povo que estuda. Uma família de povo regrado. Uma família que se tiver alguém que está desregrado, a família inteira cata, coloca, você vai ter que andar aqui. E a família se une, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer faculdade, você não vai ficar dessa forma. E o povo começa a se moldar.
Meu pai, uma época que ele ficou meio desvirtuado, os irmãos dele, vem para cá, a gente te ajuda, a gente monta um comércio para você, a gente faz não sei o quê. A minha mãe, a gente monta um salão para ela, fica com a gente. Meu pai não quer. E ficou lá de orgulhoso e a gente ficou o que ficou. Mas é uma família boa. Por quê? Porque a criança cresce sabendo que ela tem que estudar, que ela tem que respeitar pai e mãe, que ela tem que ir, que ela tem que trabalhar, que ela tem que ter dinheiro, que ela tem que pagar a conta, que ela tem... E aí vai. E vai tudo naquele mesmo ciclo. Em compensação, a família da minha mãe é completamente sem estrutura nenhuma. Nem estrutura física, nem estrutura espiritual, nem estrutura moral. Não estou falando mal da minha família não, mas é mesmo. Lá todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo trai, todo mundo vai pro forró, todo mundo xinga, todo mundo usa droga, todo mundo... E é tudo bem, não tem importância. Não tem importância, é uma coisa do outro mundo. Você chega lá e fala, meu Deus, o que é isso? Todo mundo doente, todo mundo com problema do coração, todo mundo come muito, bebe muito, xinga muito, briga muito, taca pau na cabeça do outro, põe para correr. Outro dia eu fui visitar minha prima, fato. Eu fiquei assim, chegou o marido da minha prima, eu olhei. Um dia o pastor Nelson foi com a gente na praia, viu o nenenzinho que nasceu, ele ficou com medo. Ele falou, Sônia, vamos embora. Vamos embora. Por quê? Vamos embora, eu quero ir embora. Por que meus primos vão embora, Sônia? Vamos embora. Sônia, pelo amor de Deus, o que é isso? E é assim. E aí chegou meu primo lá, cadê fulana? Sua filha está andando de moto lá com os meninos, eu vi ela passando, e ele todo feliz. Já é o terceiro essa semana que ela namora, acredita? Nossa, que menina danada! Terceiro namorado essa semana. Menina, mas a bicha é bonita, hein? A bicha é bonita mesmo, ela não fica sem homem, Sônia. Que bem, nossa, que bênção, né? Todo dia um. E é comum. Mas o que é isso? É repetitivo. A criança cresce daquela forma. E as únicas famílias que estão bem, que estão com o mesmo marido, que trabalham, que pagam a conta, que vivem direitinho, são as famílias dos cristãos. Dá para contar. A minha família, família da minha tia, família das minhas primas. O restante é tudo assim. Então, se tem algo na sua vida, na minha vida, que é repetitivo, nós temos que fazer o quê? Orar, repreender e mudar de posição. Eu não quero mais isso para a minha vida. E hoje é manhã de você olhar para aquilo que é repetitivo na sua vida, para aquele problema que Satanás tem te roubado e falar assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou me posicionar. E o povo aqui, eles estavam dessa forma. Eles estavam sendo roubados e o interessante é que eles já estavam acostumados. E o interessante também é que eles estavam dentro da terra deles, dentro da terra deles. E o inimigo veio e roubava eles dentro da terra deles. Era um desaforo. E muitas vezes nós estamos assim. Quantas vezes nós oramos, Senhor Deus, me dá um trabalho. Aí eu sou infeliz dentro do meu trabalho. Então eu estou sendo roubado dentro da bênção que eu pedi para Deus. Senhor Deus, me dá um casamento, me dá um esposo, me dá um marido. E aí o meu casamento não vai bem. Está sendo roubado dentro da bênção. Aquilo que Deus te deu como bênção está sendo maldição. Quantas vezes a gente está lá com o filho, o Senhor me dá um filho, o filho está dando trabalho. Nós estamos sendo roubados dentro da bênção que Deus nos deu. Então a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar. E essa palavra de hoje é para mim e para você. Às vezes nós estamos dentro da igreja, sem bênção nenhuma. E ainda a gente fala alguns salmos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Será que eu tenho habitado no esconderijo do Altíssimo? Será que eu estou no esconderijo do Altíssimo? Será que na hora da minha luta eu vou lá, Senhor Deus? Será que eu estou? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que o Senhor é o meu pastor? Será que Deus tem sido o meu pastor? Aquele que tem me guiado, que tem falado, Sônia, vai, faz, não faz, anda, perdoa, luta. E como que eu conheço a vontade de Deus? Aqui, ó, lendo Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se você quer ouvir Deus falar, você tem que ler Bíblia. Crente que não lê Bíblia, não tem vida com Deus. Falei isso outro dia aqui numa pregação. É a mesma coisa que você andar com uma pessoa e você não conversar com aquela pessoa o dia inteiro. Não tem como. E quando eu não leio Bíblia, eu não falo com Deus o dia inteiro. Então comece a ler. Comece a ler.
E aí o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas pastor, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho emprego, eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu tenho roupa. Só que muitas vezes a gente não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação, tem ansiedade, tem tristeza. O Senhor não está cuidando. Não está cuidando. Será que o Senhor tem sido meu pastor? Mas tem um salmo que eu gosto muito. Salmo 81. Que é Deus falando para nós. Salmo 81, 13 e 14. Diz assim, se der para pôr aqui, 13 e 14, rapidinho, vamos ver. Eu gostaria que a igreja lesse. Salmo 81, versículo 13 e 14. Não ainda, né? Quem achou? Amém. O que está escrito que eu não achei? Mais 81, 13. Está aqui, achei. Pode falar. Quer ler, Orei? Está no telão? Aí, ó, Deus falando, ó. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. 14. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. É Deus falando. Se meu povo me ouvisse, se meu povo andasse nos meus caminhos, na minha tradução diz assim, eu mesmo abateria os seus inimigos. Amém? Quando eu ouço ao Senhor, o próprio Deus abate os nossos inimigos. Você não precisa fazer nada. É só andar no caminho do Senhor que Deus fala assim, não, é minha filha, eu vou tomar conta. Eu vou cuidar. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Pode fazer, mas ninguém é ela. Não, no Léo, na Ana, ninguém põe a mão. Eu sou a mãe. E assim Deus faz conosco. Ele fala, se meu povo me ouvisse, eu abateria os inimigos. Muitas vezes nós não temos vitória, porque nós não ouvimos a Deus. E como eu ouço a Deus? Aqui. Isso aqui é boca de Deus. Você quer ter vitória? Começa a ouvir Deus falar com você. Começa a ler Bíblia, que você vai ver que você terá vitória. Muitas vezes nós não temos prosperidade. Falar um pouquinho de prosperidade. Outra coisa que Deus vai entrar na frente. Prosperidade é dízimo e oferta. Malaquias 3,10. Não tem saída. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer propósito, você pode chamar o melhor pastor do mundo, ele fazer aleijado andar, fazer cego enxergar, fazer surdo ouvir, mas a tua prosperidade é de dízimo e oferta. Não tem negociação. Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso. Se eu quem? Deus, não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Então, bênção financeira é dízimo. Pastor, é tão difícil dizimar. É difícil. Mas é tão difícil a gente viver sem a bênção de Deus. Sem prosperidade. Então você escolhe seu difícil. Qual que é difícil? Tudo é difícil. Casamento também, tem que amar, tem que perdoar. Pastor, é tão difícil perdoar, é tão difícil amar, é difícil. É muito difícil. Só que é difícil também viver brigado. É difícil também um não olhar para a cara do outro. É difícil ter uma casa que é um inferno. Aí a gente escolhe o nosso difícil. Tudo é difícil. É difícil, pastor, vir para a igreja, né? É difícil. Mas ficar sem a presença de Deus é mais difícil. Então a gente tem que escolher o quê? O nosso difícil. Largar o vício, pastor, eu não consigo, é difícil. Mas é mais difícil você ter a vida destruída pelo vício. Então a gente escolhe o nosso difícil. Escolha o seu difícil. O que está difícil para você hoje? Coloca na mão de Deus. Senhor, eu quero fazer o difícil com o Senhor. E o povo aqui estava destruído. Porque eles não estavam destruídos. Por quê? Porque eles não ouviam a voz do Senhor. Porque eles tinham se desviado do Senhor. E muitas vezes nós somos destruídos por isso. Conhece alguém assim? Que é tudo destruído, que é tudo arrasado, que é tudo de qualquer jeito. E o texto fala que o inimigo, vamos voltar para o texto, ele era mais habilidoso para destruir do que o povo para plantar. Eles até semeavam, só que quando eles semeavam, o inimigo ia lá e roubava tudo, tudo. É como quando muitas vezes a gente vê assim,
Que a pessoa trabalha e não chega em lugar nenhum. Está na mesma situação. Não cresce, não anda. Tem alguma coisa errada. Tem que parar e olhar e falar assim, o que está acontecendo? E se Deus mostrar para você o que está acontecendo, sabe o que você faz? Para tudo hoje e começa de novo. Para tudo. Se está dando errado, para tudo. Começa de novo. Ah, pastora, mas eu não quero começar de novo. É tão difícil começar de novo, é difícil. Você escolhe o seu difícil. Só que Deus começou de novo, sabia? Lá em Gênesis, um dia Deus olhou para o mundo e falou, não está bom. Eu vou destruir. E eu vou começar de novo. Então começa de novo. Não seja melhor que Deus, não. Muitas vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Não, eu vou aperfeiçoar isso daqui, eu vou fazer do meu jeito. Não, começa de novo. É como lá o vaso na mão do oleiro. Está ruim, deixa o Senhor quebrar e começar de novo. O texto fala lá em Jeremias que o vaso se quebrou na mão do oleiro. É muito melhor você ser quebrado na mão do Senhor do que ser quebrado lá fora. É muito melhor. Começa de novo. E o povo aqui estava nessa situação. E o que eles fizeram? Versículo, deixa eu ver, já marquei aqui. Versículo 6. Diz que o povo estava empobrecido de tanta luta. E o que eles fizeram? Começaram a clamar. Nunca é tarde, meu irmão, para começar de novo. Nunca é tarde para clamar. Nunca é tarde. Talvez a sua vida esteja tão enrolada que você fala assim, pastora, eu não sei nem o que eu faço. Comece a orar. Nunca é tarde. Nós perdemos tanta bênção de Deus por nós não clamarmos, por nós não orarmos. Ana estava dentro da casa do Senhor. Todos os anos ela ia para a casa do Senhor e chegava lá, o que acontecia? Nada. Porque ela não orava. E um dia ela olhou, eu estou dentro da casa do Senhor. Eu vou colocar meu pedido para Deus. E o Senhor ouviu. Que hoje seja esse dia. De você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha vida e falar, Senhor, eu vou colocar diante do Senhor. E o Senhor vai ouvir. O Senhor vai mudar. Não importa a maneira que esteja, o Senhor vai mudar. Nós sofremos tanto. Perdemos tanto por não orar. E o texto fala que o povo resolveu orar. E o que Deus fez? Mandou um monte de anjo destruir os inimigos? Não. Ele mandou um profeta. E o profeta falou onde que estava o erro. Deus mostra o erro. Começa a pedir para Deus, Senhor, onde está meu erro? Ele vai te mostrar. Só que Deus, ele não é acusador, ele não é como Satanás. Ele não só mostra o erro, mas Deus, ele dá também o que? A solução. Ele vai te mostrar onde você está errando e o que você tem que fazer. E o versículo 11 fala que ele foi lá em quem? Em Gideão. Que nem o Carlos falar, agora eu vou começar a pregar, glória a Deus. Agora eu vou falar de Gideão. Ele levanta Gideão. E o que Gideão estava fazendo? O texto fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é um lugar que você amassa uva. É um lugar fechadinho, é um lugar cercadinho, feito para amassar uva. Trigo é amassado na eira, que é um lugar aberto, grande. Por quê? Porque quando você vai malhar o trigo, levanta poeira, levanta casquinha, e tem que ser feito em céu aberto. Só que Gideão estava ali escondido, malhando trigo dentro do lagar. Sabe por quê? Porque ele não queria ser roubado. Israel estava inteirinho sendo roubado. Gideão falou, eu não vou ser roubado. Eu vou pegar o que Deus me deu, eu vou ficar malhando aqui escondidinho e o diabo não vai me roubar. E essa situação de Gideão chamou a atenção de Deus. Todo mundo sendo roubado, Gideão não. O que Gideão estava fazendo? Ele estava fazendo certo no lugar errado. Defendendo o que era dele no lugar errado. Pastor, o que é fazer o certo no lugar errado? Fazer certo no lugar errado é você agir como servo de Deus onde você estiver. Você está lá no mundo, você vai agir certo porque você é servo de Deus. Você está lá na sua escola, você vai no seu trabalho, você vai agir certo porque você é povo de Deus. Agir certo, fazer o certo no lugar errado é você fazer o que tem que ser feito. E acabou. Você entra no lugar, está todo mundo brigando, todo mundo discutindo.
Aí você fala, isso mesmo também, sei lá, nananã, e não sabe nem o que é, já começa a dar murro em todo mundo, quebrar tudo. Não, todo mundo está fazendo, mas você não, você é servo. Você é diferente. Tem que chegar, gente, calma, paz, vamos parar. Fazer o certo no lugar errado é você estar num lugar que ninguém conhece Jesus e você agir como crente. Ser a diferença. Isso daí chama a atenção de Deus. E não tem como você não ser abençoado. Não tem como. A Bíblia conta várias histórias de várias pessoas que fizeram o certo no lugar errado. Tem história do quê? Joquebede é a mãe de Moisés, tá? Todos os nenéns estavam sendo mortos. Ela falou, o meu não. Eu vou esconder esse neném e Deus vai guardar. A mulher do fluxo de sangue, olha ela de novo aqui. Ela tinha um fluxo de sangue, naquela época, a mulher que ficava menstruada, ela era imunda. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia sair de casa, ela tinha que ficar escondida ali, ficar resguardada. E ela soube que Jesus estava passando. Ela falou, eu vou tocar. Ela fez o certo, no lugar errado. No meio da multidão ela entrou e ela tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus Cristo, ele fez o certo, no lugar errado. Ele era Deus. Ele se fez homem. Ele veio para esse mundo aqui, ó, pecador. Por mim e por você. Morreu na cruz. Aquele que não era maldito levou toda a maldição sobre ele. Ele não se importou, a Bíblia fala que ele era Deus, mas ele se colocou no nosso lugar. Ele fez o certo no lugar errado. E lá na cruz, o que aconteceu lá na cruz? Todo mundo judiando, escarnecendo. O que ele podia fazer? Se eu fosse Jesus, eu mandava um raio, acabava com tudo. Morre tudo, taca fogo todo mundo. Né? Você faria. Carne da gente faria. O que Jesus falou? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. É certo, no lugar errado. É uma atitude diante da dificuldade. E aqui no texto, todo mundo sendo roubado. E o anjo chega e fala para Gideão, varão valoroso. Ele olhou e falou, eu? Varão valoroso? Sabe por quê? Porque Gideão, ele olhava para ele via a fraqueza dele. Mas Deus olhava para Gideão e via o que ele queria fazer através de Gideão. E é assim que Deus faz comigo e com você. Deus não olha a nossa fraqueza, Deus não olha o nosso pouco, Deus não olha... Ele olha o que ele pode fazer através de nós. Ele sempre fez isso. Ele sempre agiu assim. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas tolas para confundir as sábias. Ele escolhe a pastora Sônia para confundir o mundo lá fora. E falar assim, ela está pregando, ela não pode pregar. Ela pode sim, porque ela falou, eu vou. Essa é a diferença. E muitas vezes nós olhamos para nós. Olhamos para o nosso pouco, para a nossa fraqueza, para aquilo que eu não sei. E o nosso pouco é uma estratégia do diabo para o diabo te parar, para te limitar. Aí você olha e fala, eu não vou não, sei não. Eu lembro quando eu comecei a dar aula na escola bíblica, eu falei, eu sei tão pouco. Aí o pastor falou assim, sabe o que você faz? Você vai dar aula para quem não sabe nada, que você sabe mais que eles. O teu pouco é passageiro, sabia? O teu pouco não é para sempre, o teu pouco é passageiro. Começa a fazer, ó. Sede fiel no pouco, que no muito ele vai te colocar. E Deus muitas vezes nos permite a gente ficar no pouco para saber o que eu vou fazer com aquele pouco. A viúva estava lá, pertinho do milagre. Eliseu falou assim, o que você tem na sua casa? Nada. Nada? Não tenho nada. A gente fala, não tenho nada. Tinha sim. Eu tenho um pouco de azeite. Traz para mim. Traz seu azeite para mim. Senhor Deus fala hoje para mim e para você, traz seu pouco hoje aqui para mim, que eu vou mudar. Em nome de Jesus. Deus quer mudar vidas aqui, a minha vida aqui. Pegar o meu pouco e falar assim, Sônia, o teu pouco eu vou usar. Em nome de Jesus. Ai, pastor, a igreja está tão pouca gente. Então, Deus quer trabalhar nesse pouco aqui, ó. Nesse pouco. Ele quer cuidar de cada um do pouco. E muitas vezes a gente fica olhando o quê? O nosso pouco. Grandes feitos, grandes lutas, grandes vitórias começaram com uma pessoa. Sabia? Golias tinha o exército todinho lá de Saul. Quem foi? O exército que derrotou Golias? Não. Davi, eu vou. Moisés, o povo estava lá escravo. Deus falou, Moisés, vai você. Ele foi.
e guiou o povo. Um só. Um só. E isso na nossa vida também. Eu ouvi uma vez uma história de uma mulher lá da terra lá do meu pai de Franca, eu vi na televisão, eu parei e fiquei olhando. Teve uma enchente muito grande naquele rio Sapucaí, e o filhinho dela caiu, ela tinha vindo da escola, o menino caiu da ponte, e ela pulou e salvou o filho dela. Salvou o filho dela. Aí o repórter olhou para entrevistar, nossa, a senhora conseguiu salvar? A senhora sabe nadar? Não sei. Como assim? Eu sou mãe. Só isso. Então a gente não sabe a força que nós temos dentro de nós. A gente não sabe a força. Uma vez um rapaz foi roubar um botijão de gás lá em casa. Eu fui atrás dele, catei o bujão de gás, subi a viela correndo. Corri com o bujão de gás. Cheguei em casa, joguei o botijão de gás. Ainda meu pai, Nenê, você é louca? Não, tinha um homem aqui, ele queria roubar o bujão. Mas está vazio. Quando ele olhou o bujão, cheio. Sabe o que é isso? É aquela coisa, eu inconformar, eu não vou ficar assim, eu vou mudar essa situação. E Gideão estava assim, eu não aceito ser roubado. E muitas vezes nós cristãos, nós aceitamos ser roubado. O diabo roubando e a gente olhando. O diabo roubando o sonho e a gente olhando. O diabo roubando a promessa e a gente olhando. Esconda o teu sonho lá no lagar. Vai lá escondidinho, começa a orar, começa a falar. Senhor, põe a tua mão, faz um propósito. Pastora, ninguém ora, ora você. Ninguém clama, clama você. Ninguém jejua, jejua você. Ninguém faz propósito, faça você. Amém? É assim, é comigo também. Quantas vezes tem uma luta, eu falo, ninguém está fazendo nada. Eu vou fazer. E muitas vezes as pessoas não fazem, não é porque não quer fazer. É porque não está enxergando. E se Deus te mostrou algo, é para você fazer. Tem coisa que Deus mostra para o pastor Nelson, não mostra para mim. Ele fala, Sônia, eu estou orando por tal problema. Que problema? Está acontecendo isso, tá? Meu Deus, eu não vi, você não viu? Não vi. E pronto, ele vai e ora e Deus faz. E também comigo. Mas quando Deus nos mostra, é para nós. Começa hoje a tua luta. Hoje o Senhor te visita, olha para você, olha para mim e fala assim, varão valoroso, levanta. Vamos orar, vai lá lutar, vai fazer essa luta. Grandes feitos, grandes vitórias começaram por alguém que se dispôs. Você não precisa ser valente, você não precisa ser poderoso, você não precisa ser forte, simplesmente estar disposto. Eu não quero mais viver essa situação, eu vou mudar. E acabou. É isso. Foi isso que Gideão fez. E Gideão, o que ele fazia? Ele olhava para a fraqueza dele. Ele olhava para o que ele não tinha. E Deus olhava para ele e queria mudar a vida dele. Qual é a tua luta? O que o diabo tem te roubado? O que o diabo tem feito? Ou mesmo muitas vezes nós mesmos roubamos o nosso sonho, o nosso plano. Leonardo sabe, Isabelle também sabe, eu sou meia doida. Outro dia eu estava lá viajando, louvando, aleluia, não sei o que lá, e lá chegou, ei mãe, tá doida aí? Tá sonhando? Eu falei, não. Não estou sonhando não, bem, estou ensaiando. Crente não sonha, crente ensaia. Ele, você está louca? Eu falei, estou louca. Eu tenho que ensaiar para quando Deus me dá bênção eu fazer direito. Isso é sonhar. E as mães, não vou fazer não. Vou fazer, vai fazendo no oculto, vai fazendo no lagar, vai fazendo escondidinho. Unção de Deus não tem como esconder. Deus sabe, Deus vê. E isso chama a atenção de Deus. E hoje... você está no lugar de bênção, nós estamos no lugar de bênção. É dia de mudança. E Deus quer mudar a nossa vida, amém? Deus quer trabalhar na nossa igreja, na nossa casa, no nosso casamento, aqui dentro, ó. Deus quer mudar. Deus quer mudar. Não quer ficar naquela mesmice, não. A mesma luta. Chega lá em casa, chega na sua casa hoje, começa a pôr a mão. Senhor Deus, não olha teu pouco, não. Olha o que Deus pode fazer. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro do meu filho, do Danilo. Um dia ele estava bem arruinado. Mãe, o que eu faço? Tem os problemas dele? Tem, mas ele abre o coração dele comigo. Olha, mãe, aí vem as mulheradas assim, nossa, ele é bonito, né? Ele é bonito. Ele ficou revoltado um dia. O que adianta?
Eu sou bonito, e o que adianta? Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho não sei o quê, não tenho. Estou com a faculdade feita, já fiz a pós, já fiz, como chama? Jiu-jitsu, já sou faixa preta, já sou isso, não aparece nada, mãe, eu não tenho nada. Eu falei, você só está olhando para o que você não tem. Ele, o que eu tenho? Eu falei, o que você tem? Eu não tenho nada. Você tem? O que você tem, Danilo? Nada. Eu falei, olha bem para você. Você não falou que você é bonito? O que adianta eu ser bonito? Sabe o que você faz? Ele, e o pior é que ele ouviu e fez. Pega uma foto sua, tira uma foto bem bonita assim, de kimono. Se você olhar a foto dele, tá lá. Posta aquela foto. E vai lá, tô te falando, posta aquela foto e coloca lá. Professor de jiu-jitsu, faixa preta, nananina. Faz sua propaganda. Pega o pouco que você tem e coloca. Falei ainda, joga na banca. Você vai ver. A senhora é louca, né? Sou. Mas Deus usa louco. Pode fazer. E aí, se você olhar, nem sei se... Mas esses dias eu olhei e tá lá a foto. Vai com o kimonão, colocou, aí começou a aparecer. Hoje em dia ele trabalha das 5h20 da manhã, dá aula de personal, dá aula na academia, dá aula numa escola, corre para lá e para cá o dia inteirinho. Por quê? Porque ele usou o pouco que ele tinha. O que você tem? O que você tem hoje para dar para Deus? É tão pouco e muitas vezes está sendo roubado. Nós vamos orar nesse momento, amém? E você vai colocar diante do Senhor qual é a situação que está sendo roubada. Qual é a situação que você olha e você fala assim, Senhor, é tão pouco, Deus, o que eu tenho. Eu só sei orar, então ora. Eu só sei pedir, peça, eu só sei chorar, Senhor, eu não aguento nem orar, eu só choro. Chora nos pés do Senhor. A palavra do Senhor fala que Deus guarda as nossas lágrimas. Guarda as nossas lágrimas. Coloca diante dele, nós vamos orar. Gideão, até então, ele se sentia um derrotado. Mas depois do encontro com Jesus, com Deus, ele se levantou. Ele guerreou. E ele se tornou um herói da fé. Ele está lá na galeria da fé. E Deus continua escrevendo essa galeria através da minha vida e da tua. A galeria da fé dos dias de hoje somos eu e você. E Deus quer mudar a tua vida, para que as pessoas olhem para a tua vida, olhem para a tua casa, olhem para a tua família e falem assim, eu quero esse Deus. Coloca diante dele, nós vamos orar. Coloca diante dele. Em nome de Jesus. E eu